Nem minha cabeça vai aparecer. Só a cabecinha só. Eu gosto de ir na fileira de trás que eu vejo. Vai eu dirigindo, porque ela no fundinho lá do carro. Então, boa noite a todos. Com a paz de Jesus. Nós estamos ainda respirando aquele ar gostoso da festa de ontem aqui nesse salão, lotadinho. Nem todos puderam comparecer. O Eduardo Nani aqui, ele está até agora com lombriga do bolo dele aqui, né? Ficou sabendo que teve um bolão aqui. Já vou dividir meu pedaço com ele já. Olha só. Cobra mais caro. Então vamos para... Não podemos perder tempo, né? Temos convidado especial aqui hoje, né? Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, pedindo todas as bênçãos que nós viemos buscar, né? Nesta noite. Amado Mestre, aqui estamos, Senhor. Vamos proferir aquela linda prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja, Senhor. Bem, hoje nós temos aqui conosco o amigo da Marlene. Eu já vi que ela foi para o lado dele. Nossa, é que nós fazemos um curso maravilhoso na terça-feira à tarde. Nós somos toda aluninha lá, né, Marlene? Eu falo que Orlando é aluna, Marlene, a Dona Neuza, eu, todos nós, né? E a sala fica repleta. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Coleguinha da quinta série. A nossa colega, a Renata Fabiani, ela é maravilhosa. Ela é tão maravilhosa que eu fiz tudo quanto é tipo de curso em Bauru, até com o Richard Simonetti. Então, aquele número de pessoas no início, a tendência é sempre diminuir. Então, no final do curso, eram poucos que estavam ali presentes. O curso da Renata, principalmente, desse aqui também, do Orlando, ele vai crescendo, né, Orlando? É interessante. Em vez de diminuir, aumenta. Não tem nem cadeira. Outro dia eu cheguei lá, não tinha cadeira para sentar. Eu falei, meu pai, mas eu não vou embora, vou ficar aqui, né? Depois me arrumaram cadeira. Então isso é maravilhoso. É um interesse muito bom, né? Para o aprendizado e de quem está trabalhando também, de uma forma maravilhosa, agradável da gente estudar. Isso prende o nosso interesse e nossa intenção também de aprender. Então vamos para a palestra com Orlando Dias. Seja bem-vindo. Obrigado, Alfonso. Boa noite, tudo bem? Mas tem um segredo para manter assim, esse número de pessoas lá no curso, viu? Tem o comes e bebes depois da palestra, do estudo. Cada uma leva a receita lá e nós somos os beneficiados, né? Fica provando de tudo. Eu já engordei uns 3 quilos depois que comecei o curso lá. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos conversar a respeito das influências espirituais nas nossas vidas, né? E, em algumas delas, como neutralizá-las. Acredito que todos entendam, todos sabem que nós recebemos influências espirituais a todo instante, né? Na questão 459, o Kardec, ele faz essa pergunta para os espíritos para saber como eles influenciam e da maneira e a quantidade, assim, a forma com que eles nos influenciam, né? A pergunta que ele faz: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem.
Olha a quantidade de influência que eles têm sobre a nossa vida, que de ordinário são eles que nos dirigem. Kardec fala que a cada 4 pensamentos que nós temos, 3 são deles. É muita coisa, né? A cada 4 pensamentos, 3 são deles. Nós recebemos as influências de todos os espíritos, praticamente em todos os momentos das nossas vidas. O que difere, vamos dizer assim, da qualidade dos pensamentos, difere não é a qualidade a palavra correta, mas do intuito do espírito, se ele é um intuito para o bem ou para as trevas, para as coisas negativas, depende dos nossos pensamentos, da qualidade daquilo que nós pensamos, daquilo que falamos e principalmente da forma que agimos. A nossa vida ela é regida nessas 3 partes: pensamento, palavras, atitudes. Então, você quer ver como é que está a influência que está chegando até você? Qual é a forma com que você está falando dentro da sua casa? Será que são palavras edificantes? Será que você fala palavras de elogio dentro da tua casa? Ou será que você fala palavras negativas, palavras pesadas, ruins? Então tudo que você fala, você atrai esse tipo de espírito que também vibra igual a esse pensamento. Aquilo que você pensa a todo instante. Eu costumo falar que às vezes o nosso pensamento ele é tanta coisa que passa, parece um macaquinho pulando, né? De tantos pensamentos. Mas a maioria dos seus pensamentos, será que são para coisas boas? Será que são com intuitos bons? Ou será que são pensamentos que julgam, que pensam negativo a todo instante e que fica sempre pensando para o lado ruim das coisas? Porque também influencia na atração dos espíritos que querem que você pense cada vez mais negativo. É muito sério. Uma vez perguntaram para um palestrante em relação, um exemplo, a cervejinha. Faz mal tomar uma cervejinha? O que vocês acham? Cervejinha é uma delícia, não é? Ainda mais numa sexta-feira, no sábado, é bom demais. Mas o que acontece? Ela dá o exemplo, o problema não é a cerveja. Aonde você vai tomar cerveja, geralmente, tem muito mais espíritos do que você imagina, que não querem só a cervejinha. Se vai um espírito que quer tomar uma cervejinha só, que eles do outro lado, quando passam, a vontade também vai para o outro lado. A vontade continua, por um tempo. Então tem uns que gostavam tanto que partiram para o outro lado e ficam também querendo ainda tomar uma cervejinha. Então aqueles que não têm que não estão livres dessa ilusão, eles procuram os locais aonde tem essa vibração. E aí eles ficam lá pertinho de você, tomando junto com você. Se for eles, ainda está bom. O problema é que quando vem outros querendo fazer com que você fique mais valente, fazendo com que você brigue no trânsito, brigue com a esposa, com os filhos, que altera toda a tua forma de pensar e agir. Aí a influência é ruim, porque tem muitos espíritos que infelizmente eles querem justamente trabalhar dessa forma. Ao invés de eles quererem se elevar, muitos querem que você não progrida. Eles não querem que você progrida. Então é um prato cheio para que eles se encontrem. Assim, ele está lá tomando uma cervejinha, já está há bastante tempo, vamos lá então aproximar deles. E aí é onde a gente começa a ter essas alterações de personalidade. Não é que seja a pessoa. Então ela recebeu uma carga de influência. Na verdade, ela já tem algo dentro de si que chamou esse espírito. Nós passamos por várias existências, desde a época primitiva.
Nós temos dentro de nós vários tipos de experiências, personalidade que nós mudamos com o tempo, mas ainda temos algo de primitivo dentro de nós. Nós temos uma ponta primitiva ainda, uma sombra. Então, se eles encontram essa pontinha primitiva da sua existência primitiva, essa sombra, é um jeito deles se aproximar e começar a fazer esse tipo de influência. Tem um exemplo aqui da revista Espírita de 1858, que apresenta um exemplo de um caso de um moço chamado F, instruído de educação esmerada, caráter elevado, só que ele é vítima de um processo de fascinação. Fascinação é uma das 3 formas que eles exercem sobre nós, de obsessão. E que esse processo de fascinação terminou com a ajuda dos bons espíritos. Mas olha só o que os espíritos intuíram ele. Inspirado pelo espírito do seu pai, o moço foi até Kardec e procurou seguir o conselho que os espíritos deram, que lhe recomendaram entregar-se a um trabalho rude que não lhe deixasse tempo para pensar em sugestões ruins. Então, ele ficou tão ocupado com o trabalho pesado que ele não tinha mais tempo de ficar pensando em outras coisas. Ao final do tratamento, o espírito que atuava sobre F, que se identificou com o nome de François, acabou confessando-se vencido e exprimiu o desejo de querer progredir e seguiu seu caminho. O que mudou? Foi o espírito, de repente mudou, foi embora, quis progredir, ou houve uma mudança por parte daquele obsediado? Houve uma mudança de que forma? O trabalho. Ele não tinha mais tempo para pensar, para ficar pensando bobeira. Vocês já ouviram um ditado que fala que cabeça vazia é a oficina do diabo? É mais ou menos esse pensamento. Quando você está com a sua cabeça muito vazia, quando você tem muito tempo livre, a sua mente começa a vagar, a pensar em várias coisas que não tem necessidade e que infelizmente não são edificantes. E aí eles vêm trabalhando dessa forma, começam a instigar você, começa a causar uma turbulência na sua vida sem que você percebe. Como eles causam essa turbulência? Da forma mais sutil possível. Eles colocam em você pensamentos de ciúmes, de raiva, de ódio, sentimento de perseguição. São vários tipos de sentimentos ruins que eles ficam te instigando. Será que a tua esposa está trabalhando mesmo nesse horário? Será que ela está no serviço? Será que teu esposo ele foi só realmente em tal lugar? E aí você começa a ficar encucado, porque você começa a dar ouvido a esse tipo de influência. Então, quando você começa o quê? A ocupar a tua mente, você não dá esse espaço. Por isso que a gente fala sempre assim: quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente participar das atividades da casa ou da igreja, uma atividade religiosa, quanto mais você trabalhar para a caridade, menos tempo você tem de pensar. Quando eu falei em relação à instrução, quanto mais você tiver instruído, menos eles têm como ter acesso a você. Eles não gostam que você progrida. Por quê? Você vai se distanciar do campo vibracional deles. Vai criar uma distância. Quando você sintoniza com um desses espíritos, com esses pensamentos, foi eles que subiram a vibração deles ou nós que baixamos? Nós que baixamos o nosso campo de vibração. E essa baixa vibracional, ela começa com uma preocupação que você tem demais, a falta de oração, a reclamação, palavras pesadas, xingamentos, tudo isso é um motivo de atrair.
Tudo isso é um motivo com que você baixa o seu campo vibracional e aí você começa a receber influências deles. E principalmente se a pessoa não tem uma mediunidade trabalhada, piorou. Por quê? Porque essas influências vão ficar cada vez mais fortes e ela vai achar que é dela, que é a personalidade dela. Por isso que muitas vezes a pessoa tem uma alteração de humor muito rápido. Tem pessoas que têm uma alteração de humor assim que nem ela percebe, mas foi influência também. Então por isso que a gente tem que sempre orar e vigiar. O que você pensa durante o dia? Você tem que realmente pensar, será que eu estou pensando em coisas boas? Nessa experiência que foi feita com o rapaz, Kardec fez uma observação. Primeira observação, que os espíritos exercem sobre os homens uma influência tanto salutar quanto perniciosa. Não é preciso para isso ser médium. Tanto essa influência negativa, também existe a influência positiva. Os espíritos estão sempre de luz, os nossos amigos estão sempre com a gente, querendo nos ajudar. O nosso anjo guardião. Só que ele depende do teu livre-arbítrio. Gente, nem Deus entra no nosso livre-arbítrio. Nesse presente que Ele nos deu, que foi esse livre-arbítrio, Ele só entra na nossa vida se a gente permitir. Por isso que muitas vezes a pessoa reclama, não, você tem que permitir a entrada de Deus na sua vida, para que você possa mudar. Então, imagine os espíritos também, os nossos mentores, eles precisam da sua autorização. A sua autorização é você pedir esse aconselhamento. Quando você levanta de manhã, fazer a sua oração, pedindo a orientação para que você tenha um dia abençoado, não é pedir para que os seus problemas sejam resolvidos, porque muitas vezes a pessoa faz a oração falando, Deus, resolve aí para mim, que é tudo pronto, dai-me ombros fortes para que eu possa solucionar e carregar essa situação, e que eu possa ajudar as pessoas. É esse tipo de oração que a gente tem que fazer, porque o que você tem que passar é sua vida, é você tem que passar. Não peça para Deus ou a espiritualidade aliviar, porque não vai aliviar. O que Ele vai te dar é discernimento, coragem, para que você siga. Mas o que você tem que passar, o que nós temos que passar, nós vamos passar. Isso pode ter certeza. Então é importante a gente ter essa sabedoria em fazer a oração, pedindo para que você tenha essa consciência. Quando ele fala que essa influência, ela independe da questão de ser médium, na verdade todos nós somos médiuns. Todos nós. O que difere em relação são os graus de mediunidade, a ostensividade. Tem pessoas que têm em forma inconsciente, tem pessoas que têm semi-inconsciência, tem clarividente, clareaudiente, psicógrafo, sensitivo, tem várias formas de mediunidade. Às vezes você nem percebe, mas tem. Então não importa o grau de mediunidade que você tem, você vai sempre ter essa influência. Não havendo desenvolvido a faculdade, eles agem de 1001 maneiras. Por isso que é importante o estudo mediúnico. É importante os cursos que a casa oferece, ou a leitura de livros, como o Livro dos Médios, Os Bastidores da Mediunidade. São livros que eles te mostram como você neutralizar esse tipo de influência, para que você possa resolver a sua vida, para que você possa ter o controle da sua vida. A influência dos espíritos sobre nós é constante e todos acham expostos a ele, quer acredite ou não. Então tem gente que fala, mas eu não acredito, não importa, vai receber influência do mesmo jeito. Não há outro aqui. 3/4 partes das nossas ações más e de maus pensamentos são frutos dessa sugestão oculta. 3/4, de cada 4 pensamentos, 3 são deles. Então é muito sério, é muita coisa que a gente recebe de informação. Não há critério senão o bom senso para discernir o valor dos espíritos. Qualquer fórmula dada para esse fim pelos próprios espíritos é absurda, não pode emanar dos espíritos superiores. Como é que você sabe que o pensamento, a influência
que eles estão tendo para você é positiva ou não? Vindo de um espírito de luz ou um espírito trevoso? Como é que você pode saber a diferença? Através de você da análise da sugestão que você está recebendo. Será que os espíritos amigos, eles influenciam você com pensamentos ruins? Falando, olha, cria a raiva de tal pessoa não está fazendo isso de você? Ou para que você tome uma decisão egoísta? Não tem esse tipo de influência, de pensamento, não parte deles. Tem gente que se preocupa, assim, que tem um pensamento tão errôneo em relação às influências espirituais, ao que eles podem nos oferecer de informações, que tem pessoas que pagam para que eles contem algo do futuro. Pagam para que eles contem algo. Só que eles não percebem que quando você faz essa medida de pagar alguém, você vai atrair um médium ruim, com a mesma tendência ruim, e vai atrair um espírito igual, zombeteiro, brincalhão, que muitas vezes quer te atrapalhar, e vai dar algumas datas para você, e você vai achar que aquela data é uma data significativa. Os nossos amigos não dão data. Os nossos amigos não vão influenciar a tua vida em nada. Ele não vai falar para você fazer isso, isso, isso. O que eles falam? Eles fazem com que você reflita sobre o que você tem que fazer. Aí quem tem que fazer é você. Então não pense, tem gente, eu conheço pessoas que vão nos centros atrás dos passes mediúnicos. Aí vai, tal centro tem um passe mediúnico, vai lá, vai naquele centro na segunda, vai no outro na terça, vai falar com o espírito na terça de novo, vai na quarta. Gente, uma vez eu fiz 3 palestras em uma semana, casas diferentes, encontrei com essa pessoa 3 vezes esperando o passe mediúnico. Até eu brinquei, falei com os amigos, falei, ó, se invertessem a ordem, colocasse o primeiro passe e depois a palestra, não ia sobrar um. Não é verdade? Não ia sobrar um. Por quê? A pessoa ia pegar o passe e ir embora. Por quê? Porque a pessoa quer que os espíritos resolvam os seus problemas. Eles não vão resolver. E olha, eles escutam uma vez, 2 vezes. Pensa na paciência que eles têm. Que se eu desencarnar e eu vim aqui bater, eu vou ser meio grosso. Porque eu vou, de novo eu estou te falando isso. Porque a pessoa escuta a mesma coisa 10 vezes e não toma providência, não toma atitude. Por que é isso? Porque a mudança, ela tem que acontecer de dentro para fora. Você quer falar com o espírito? Se olha no espelho. Nós somos espíritos, estamos na carne, mas nós somos espíritos. Então você não tem a necessidade de ficar procurando para saber se a demanda que tem na justiça vai ganhar, ou se vão os números da Mega Sena, ou se o marido vai voltar, se a esposa vai voltar, ou alguma coisa desse tipo. Gente, pelo amor de Deus, eles têm mais o que fazer do que ficar ouvindo esse tipo de coisa. E tem gente que procura. Então a gente fala, o passe é importante, tanto o magnético quanto o mediúnico, é importante para o reequilíbrio. Para a gente resgatar o nosso equilíbrio, às vezes, por algum problema que nós passamos, a gente se equilibrar, pronto, acabou. E vamos seguir a nossa vida, mudar aquilo que a gente está errando. É isso que a gente tem que fazer. Eles a todo instante, vamos embora meu filho, vamos que a gente está com você. Mas é você que tem que fazer, não são eles. Somos nós que devemos resolver, pegar o leme da nossa vida e tomar a atitude de mudar. Mas por que os espíritos vêm atrás de nós? Porque ele encontrou algo semelhante dentro de você. E enquanto você não resolver isso que está dentro de você, a influência vai ser constante. Então, se tem algo em mim que eu não preciso mudar, que seja já. Porque senão você vai passar a tua encarnação inteira recebendo esse tipo de influência. O 6º critério que o Kardec estudou foi: os espíritos inferiores receiam os que lhe analisam as palavras.
Os espíritos inferiores receiam os que analisam as palavras, desmascaram-lhe as torpezas e não se deixam prender por sofismas. Gente, quem já participou de reunião mediúnica, tem espíritos, esses em ilusão, que eles às vezes se passam por mentores. Eles se passam e falam de uma forma tão perfeita, né, Eduardo? Você já deve ter visto bastante coisa também, de forma tão perfeita, só que em algum momento eles caem em contradição. Então eles não gostam que o esclarecedor analise aquilo que eles falam, porque uma hora ele cai em contradição. Uma vez aconteceu comigo. Entrou uma moça no curso, eu estava como esclarecedor na ocasião, e eu percebi que não era um amigo, um espírito de luz. Aí eu fui conversar com ele. E aí o que acontece? Esses espíritos, eles têm a capacidade de te escanear, de ver o problema que você está passando, e se você não tiver condição moral para conversar com eles, eles falam tudo que você faz. No momento, eu estava passando por um problema particular, e ele fala assim: e sua autoestima, como é que está? Começou a me confrontar. E eu falei assim: olha, estou passando por esse problema, mas já está resolvido, estou procurando solução. E você tem que fazer o mesmo. Nós estamos na carne. A gente tem os nossos tropeços e a gente tem que sempre procurar melhorar. E você vai ficar aí até quando? E depois eu consegui encaminhar, conversando com ele e esclarecendo. Mas eles enxergam tudo que tem dentro da nossa mente, coisas que você gostaria de nem pensar, eles enxergam. Então, eles não gostam quando a gente se esclarece. Por quê? Porque você começa a selecionar teus pensamentos, as tuas palavras e as suas atitudes. Você sabe qual que é o único, vamos falar assim, o único superpoder que eles têm de diferente da gente? A única coisa que eles têm assim de diferente, de superpoder, vamos dizer, é a invisibilidade. Porque a gente não vê. Quem tem mediunidade de clarividência enxerga, mas quem não tem, não vê. Então eles podem estar presentes e você não percebe. Mas se todo mundo pudesse enxergar, saberia: ah, ele está aqui comigo? Então peraí, deixa eu mudar meu pensamento. Então, é por isso que eles não gostam que a gente comece a crescer, a desenvolver na casa, no estudo, principalmente na parte mediúnica, porque vai ficar mais difícil para eles. Então a gente começa o quê? A mudar o nosso padrão de vibração, e eles continuam lá embaixo, até que chegue o momento deles, como o outro François falou: não, chega de viver na ilusão, preciso crescer também. E aí eles começam a encaminhar. A influência espiritual só se concretiza em virtude da sintonia que se estabelece entre nós e os espíritos. Conforme os ensinamentos espíritas, a influência espiritual sobre nós pode ser boa ou má, oculta, ostensiva, fugaz ou duradoura. Mas toda e qualquer situação só se concretiza em virtude da sintonia que estabelece entre eu e eles. É somente isso. Para encerrar, vou contar uma última história de Custódio Saquarema, que foi um espírito, e ele contou essa história no livro Cartas e Crônicas do Humberto de Campos. Já ouviram falar desse livro? Cartas e Crônicas? Olha a história, que bacana. Custódio Saquarema fora na terra importante advogado. Conforme suas próprias palavras, ajuntou muita consideração, ganhou muito dinheiro na sua última existência, retornando, porém, para a vida espiritual muito mais pobre do que quando partira. Ele nasceu num lar espírita, ele tinha uma programação perfeita para vir. Ele nasceu num lar espírita, era para trabalhar. Mas, como sucede a maioria dos reencarnados, ele trazia consigo um clima psíquico, alguns sócios dos vícios e extravagâncias da vida passada, alguns amigos que induziam ele sempre para a coisa ruim.
Esses sócios se valiam dele para se vincularem às sensações do plano terrestre. Seu programa reencarnatório era excelente, mas os seus vampirizadores, ardilosos e inteligentes, agiam a socapa, ou seja, disfarçadamente, sem que ele nem de leve pressentisse a influência. E os faziam através das simples considerações íntimas. Tão logo se viu saído da adolescência, com boa dose de raciocínio lógico na cabeça, bem inteligente que ele era, os instrutores amigos falavam para ele: trabalha para a caridade. Mas e os seus pais também faziam esse tipo de influência. Só que dentro dele, ele ouvia as vozes dos acompanhantes, que surgiam na mente como fios de água fluindo de um minadouro, ou seja, bem de levinho, bem sutil, dando a falsa ideia de que a ideia surgira dele mesmo, e não era da influência dos espíritos, que falavam assim: coisas da alma, Custódio? Nada disso. A sua hora é de juventude, de alegria, sol. Deixa a filosofia para depois. O caso Custódio Saquarema é uma prova de que a influência pode ser sutil e disfarçada. Essas considerações se repetiram ao longo da sua existência, mudando apenas a forma com que eles influenciavam. Ao concluir a faculdade, as advertências do lar se fizeram mais altas, chamando ele para o dever. Entretanto, os seus seguidores invisíveis revidavam com zombaria inarticulada: agora não é a ocasião oportuna, Custódio. De que adianta harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio, observe o critério da maioria, não se faça de louco. Critério da maioria. Quantas pessoas ficam pensando assim: bom, a maioria faz isso, então eu vou fazer também. Nós estamos numa sexta, às 20h10. A maioria está onde? Em casa? Nos barzinhos? Observe o critério da maioria. Então, lembra da história da porta estreita e da porta larga? O critério da maioria é sempre para as facilidades. Então, ele fala: não se faça de louco. Anos depois, Custódio casou-se. Em seguida, os chamados à espiritualização aumentaram. Mas os seus exploradores, contudo, comentavam ainda: não ceda, Custódio. E a responsabilidade da família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar pela mulher e filhos. Quando na idade madura, ele ainda recebia os avisos dos bons espíritos para ele voltar e trabalhar. Isso por intermédio dos dedicados companheiros, requisitando elevação moral, pelos compromissos que ele assumiu lá no plano espiritual ainda. Mas os seus obsessores inflexíveis falavam: Custódio, você tem mais o que fazer. Como diminuir os negócios? E a vida social? Pense na sua vida social. Você não está preparado para a seara da fé. Chegaram por fim a velhice e a doença. Custódio passou então a sofrer, a desencantar-se, e os derradeiros convites da espiritualidade maior ainda se faziam, para que ele se consagrasse às coisas sagradas da alma, ao passo que os seus gritos dos antigos vampirizadores irônicos assopravam-lhe sarcasmo, como se fora se ridicularizando, falando assim: você, velho Custódio, o que vai fazer com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagens do outro mundo. Que dirá você, meu velho? Seus amigos vão achar que você está louco, que você está senil. Não tenha dúvida, seus próprios filhos interditarão você como um doente mental, inapto a reger qualquer interesse econômico. Você não tem mais tempo para isso. Gente, nota-se que a vida dele inteira, a espiritualidade chamou para fazer aquilo que ele se prontificou a fazer no plano espiritual, mas de forma sutil. Tudo isso, através de forma sutil, ele recebia influência que ele achava que era o pensamento dele.
Ele fora vítima, olha só, nota-se conforme o próprio Custódio Saquarema, isso é observação dele depois que ele retornou para o plano espiritual e viu que fracassou, que os perseguidores não se viciaram do corpo, nem perturbaram a mente, acalentaram apenas o seu comodismo que estava dentro dele e impediram um passo renovador. Os espíritos que influenciavam não colocaram nada na cabeça nem no corpo, apenas viram que ele já tinha algo dentro dele para esse tipo de ação, o comodismo. Então é a mesma coisa, vamos para o centro? Eu vou no centro hoje, vou na casa, lá tem palestra, tem reunião mediúnica, tem curso. Gente, quando é dia de curso, principalmente mediúnico, o que acontece para você não ir? Então, eles falam, não, hoje eu não vou não, está frio, hoje eu vou ficar em casa, assistir Netflix. Então é dessa forma que eles agem, para que você não progrida, para que você não estude, para que você não trabalhe, para que você não seja melhor. Então, a gente fala assim, os espíritos infelizes de mente ultrajada vivem mais companheiros encarnados do que se supõe. Então, resulta aí, o importante é saber que, independente das sugestões ou não, a responsabilidade pelos atos é sempre nossa, não é deles. A responsabilidade é sempre nossa. Se você quer mudar a sua influência, a sua companhia espiritual, veja o seu pensamento, veja o que você faz, veja o seu estudo, leia. Se você fala, não, hoje não tem reunião no centro, então eu vou ler o Evangelho no Lar, importantíssimo. Quando você faz o Evangelho no Lar, você cria uma fortaleza espiritual, uma egrégora. Quanto mais você tem de estudo, menos eles têm como influenciar. Gente, bons programas de televisão. Hoje a gente tem, eu não assisto há alguns anos TV aberta. Eu só assisto filme e vídeos de palestras, alguma coisa assim. Eu não assisto TV aberta, porque é tanta coisa negativa que eles colocam sempre uma carga emocional tão grande que nos influenciam. Então você tem que mudar o seu pensamento. Comece a mudar. Aconteceu várias tragédias essas semanas. Só que se a gente ficar pensando a todo instante, o nosso padrão vibracional cai. Desencarnaram 62 passageiros no avião. É triste? Triste, mas é uma forma que eles escolheram para passarem para o outro lado. Só que quantas pessoas desencarnam todos os dias? De outras formas? Muito mais que isso. E a todo dia é mais e mais. Só que você não tem que ficar pensando, deixando essa carga negativa carregar você. Era um momento. Tinha que ser assim. E mude o pensamento. Comece a mudar o seu pensamento. Senão o padrão vibratório baixa. Então, pensa naquilo que você ouve, naquilo que você escuta, e pense naquilo que você faz. É isso que vai mudar a nossa vida. É isso que nos blinda de qualquer tipo de influência negativa. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Estava pensando aqui comigo, né? Pensando assim, que aquele anjo da guarda que nós chamamos, esqueci. Aquele anjinho da guarda, que nós crescemos com o anjinho da guarda, né? Isso que nossa mãe falava que nós tínhamos. Hoje nós sabemos que é um companheiro, um espírito, alguém que nosso Pai, por pura misericórdia, coloca ao nosso lado para nos assistir, nos ajudar na nossa elevação,
no nosso aprendizado. Só que tem o seguinte, eles também, eles não são nossos escravos, não estão ali ao nosso uso exclusivo. Quando eles veem que nós não queremos, que nós temos direito de não querer, pelo nosso livre-arbítrio, eles buscam o quê? Eles vão embora. Eles vão buscar outra pessoa que queira ajuda e queira modificar. E nós vamos ficando aí, batendo a cabeça com os próprios pensamentos, com as próprias atitudes. Isso é um perigo para nós, né? Então, como o nosso amigo falou, não vamos baixar nossa vibração. No momento de indecisão, o que Jesus faria no meu lugar? Como que eu devo agir? Oração, não é? Mesmo que seja aquela, no momento que você está lá bravo, com raiva, qualquer coisa, você não sabe nem fazer uma oração. Mas faz aquela que você repete as palavras, aquela que você já acostumou fazer, vale também. Então, o cuidado é muito grande. E lembrar que os espíritos não estão entre nós. Nós somos só um pouquinho. Quantos bilhões? 8 mais ou menos, 8 bilhões, 8 bilhões encarnados. E desencarnados em torno de mais de 20 bilhões, né? Então não somos nós, né? Não são eles que estão aqui entre nós. Nós é que estamos. Por isso que existe essa conta, essa matemática, de cada 4 atitudes, 3 é a ideia deles. Por quê? Nós somos minoria. Tem sentido, não tem? Então vamos tomar cuidado, né? Ter juízo, para que a gente possa melhorar cada dia mais. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, para que nós possamos progredir sempre. Muito obrigada.